Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum. A exemplo do episódio de intervalos, esse é mais um vídeo que vai para a seção de harmonia e teoria elementar aqui do canal. A seção que traz assuntos que são fundamentais para qualquer estudante de música, seja ele profissional ou amador. E hoje eu vou falar sobre armadura de clave. Musicalmente, a armadura de clave é aquele conjunto de acidentes sustenidos e bemóis que aparece normalmente indicado ao lado da clave, por isso o nome. E eles servem para determinar a tonalidade de uma música ou de um trecho de uma música. As armaduras de clave indicam ainda, normalmente, as escalas diatônicas que estão sendo usadas em uma determinada tonalidade ou que estão sendo usadas como centro tonal. A tonalidade é um princípio de organização musical em torno de uma nota central, uma tônica. Geralmente, qualquer música que retorne periodicamente a um foco, a um centro tonal, exibe esse sentido de tonalidade. Então, a tonalidade, para ser mais específico, ela se refere a um sistema particular de relações entre notas, escalas e acordes. Sendo assim, a gente pode dizer como conceito que tonalidade, tom, é o centro de gravidade que se gera a partir de uma determinada relação, que pode ser, por exemplo, uma progressão intervalar, uma progressão de acorde, enquanto que a escala é aquele conjunto de notas ordenadas que vai ser utilizada dentro de uma tonalidade, dentro de um tom. Agora a gente vai ver que a gente pode obter todas as notas de qualquer escala diatônica a partir de um empilhamento de quintas. Então, empilhando quintas justas a partir do Fá, a gente pode obter todas as notas da escala diatônica de Dó. Bom, eu vou explicar essas origens dessas escalas em um outro episódio que eu já estou pesquisando, que vai se chamar As Origens das Origens. Assim como eu já fiz um episódio sobre modos gregos e a origem dos modos, se você não viu, você pode assistir aqui no canal. Eu vou fazer esse outro, que fala sobre os tetracordes e as escalas que deram origem aos modos. Então, por hora, a gente pode saber que fazendo um empilhamento de quintas justas, a gente obtém todas as notas de qualquer escala diatônica. Se a gente começar por outra nota, a gente vai ter outras escalas, outras tonalidades. Então, bom, e sendo a escala esse conjunto de notas ordenadas, eu vou pegar esse meu conjunto de notas e vou também ordenar. Vou começar do Dó, por exemplo. Aqui eu tenho a minha escala diatônica, a minha escala de Dó. Bom, agora, como a gente já fez nos outros episódios, toda escala gera um padrão intervalar. E esse padrão é a identidade dela. Dentro dessa extensão de uma oitava, antes de se repetir, entre um grau e outro, entre uma nota e outra, existem distâncias. E são essas distâncias, então, que vão determinar esse padrão que se forma, que determina a identidade. Assim como a gente já viu em todos os modos que a gente fez aqui no canal, a gente fez esse procedimento. Vamos fazer igual. A escala, então, tem a seguinte configuração. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, de novo. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, agora a gente vai organizar em torno de uma outra nota. A gente vai mudar a tonalidade. A gente vai organizar a partir do Sol, por exemplo. Então vamos ver se a gente consegue o mesmo padrão para configurar as mesmas relações intervalares, para que seja então a escala tradicional, a escala maior. Então vamos ver. Tom, 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 semitom, igual. Tom, tom, semitom. Aqui teríamos que ter 3 tons, que é o nosso padrão. Então, tom, tom, semitom. Tom, tom, para a gente ter, tem que elevar em um semitom esse Fá para chegar no Fá sustenido. Semitom. Bom, então a gente vê que quando a gente organiza ao redor de Sol, nessa atmosfera do Sol, na tonalidade do Sol, a gente tem Fá sustenido. Vamos fazer com uma outra escala, por exemplo, a de Ré. Tom, meio tom, já tenho que corrigir aqui. Tom, tom,
semitom, tom, tom. De novo tem que corrigir. Então, olha, em Ré maior nós temos esses dois sustenidos, o Fá e o Dó. Bom, e esses acidentes, esses sustenidos e bemóis, normalmente eles aparecem na clave segundo uma ordem, um ordenamento. Salvo algumas exceções, uma música mais moderna, algumas músicas politonais, por exemplo, compositores como Varese, como Bartók, eles apresentam às vezes diferentes armaduras de clave, mas na maioria absoluta das vezes as canções, os songbooks e essas músicas que a gente está acostumado a ver no dia a dia, elas seguem esse ordenamento. E a gente possui um diagrama que nos explica esse ordenamento, o qual a gente pode seguir, que é o círculo de quintas. Então a gente vê aqui. Então a gente pode ver que a partir do Dó a gente não tem nenhum acidente. Como a gente viu empilhando as quintas, a gente não vai ter nenhum acidente. Se a gente transpõe essa tonalidade, organiza isso a partir do Sol, da tonalidade de Sol, a gente vai andando no sentido horário e vê que a gente vai ter um acidente, o Fá sustenido. Se a gente faz isso a partir do Ré, a gente anda mais uma quinta no sentido horário, é o círculo das quintas, e a gente vai ter dois acidentes. E assim sucessivamente, conforme a gente segue no sentido horário, a gente vai acrescentando os acidentes. Então, para a próxima tonalidade, uma quinta a partir do Ré seria o Lá, acrescentaria o Sol sustenido. E assim sucessivamente. Em relação aos bemóis, é a mesma coisa, a gente segue no sentido anti-horário também por quintas e vai acrescentando, conforme a gente vai andando no sentido anti-horário, acrescentando o bemol. Então, por exemplo, a partir do Dó, uma quinta abaixo. Tonalidade de Fá tem o Si bemol. Você deve se lembrar ainda que toda armadura de clave representa duas tonalidades, uma maior e outra menor. E essas tonalidades que partilham da mesma armadura de clave, elas se chamam tons relativos. E elas se situam um tom e meio da outra, de intervalo de distância. Então, ou três semitons. Então, se você está no maior, esse um tom e meio é para baixo. Se você está no menor, esse um tom e meio é para cima. Você deve se lembrar ainda que você precisa decorar esse círculo de quintas, essa ordem dos acidentes. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si e depois Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Isso é importante para você, com o tempo, identificar imediatamente a tonalidade de uma música. É importante você entender isso também para você entender os próximos assuntos que virão, como estrutura de acorde e progressões de acordes. E para identificar a tonalidade de uma música, quando a gente vê na partitura uma armadura de clave, a gente pode pensar da seguinte forma. Toda vez que você vir, por exemplo, um sustenido, você vai pensar que a próxima nota, você pode pensar de duas formas. Pensando no nome da nota, que é a próxima nota que vem depois daquela onde o sustenido está localizado, ou é um semitom acima. Eu costumo pensar que é o nome da próxima nota. Então, por exemplo, como a gente viu em Sol, tem o Fá sustenido, depois do Fá quem vem? O Sol. Então a música está em Sol maior. Ou um tom e meio abaixo, Mi menor. Sempre há duas tonalidades, ela representa. Três semitons, um tom e meio abaixo. Um tom e meio. Então, no caso do Ré, por exemplo, Fá, Dó. Quem vem depois do Dó? O Ré. Então, Ré maior ou Si menor. E assim sucessivamente. Agora, para os bemóis, você vai sempre observar o penúltimo bemol. Então, por exemplo, o primeiro você deve decorar que quando você tem apenas um bemol, ela corresponde à tonalidade de Fá maior ou Ré menor. E as demais, você vai sempre olhar para o penúltimo bemol. Então, por exemplo, quando eu tenho Si e Mi, eu estou na tonalidade de Si bemol. Quando eu tenho Si, Mi, Lá, eu estou na tonalidade de Mi bemol. Você observa sempre o bemol que vem antes, sempre o penúltimo bemol para identificar. Essas são as duas formas. Bom, então agora vamos fazer uns exemplos, tentar identificar umas armaduras de clave, umas tonalidades. Vamos ver. Por exemplo, esse primeiro exemplo é um prelúdio do Chopin que eu escolhi. Tem Fá sustenido, como vocês podem ver aí, Fá sustenido na armadura de clave. Então, Fá sustenido quem vem depois? Sol.
Então, ou Sol maior ou Mi menor. Vamos então agora, depois disso, o que você deve fazer também para identificar a tonalidade, você deve olhar os primeiros acordes e o último acorde da música, sobretudo o último. Nesse sistema tonal, a maioria das vezes, o último acorde, o último compasso, sempre mostra a tonalidade da música. Então, por exemplo, a música começa, o prelúdio começa. Então, olha só, eu devo também procurar sempre as notas da melodia para ver se a melodia diatônica ela está usando as notas da escala ou da tonalidade que ela pertence. Então, nesse caso, eu posso ver se ela está na atmosfera do Sol ou na atmosfera do Mi menor. Então, vamos lá para o prelúdio, vai finalmente. Já logo de cara a gente já vê. Então, ele está em Mi menor, apesar dele não ter tocado baixo aqui, tem aqui o acorde completo. E no final, se você observar lá, a gente observa a partitura, tem Mi menor. Bom, um outro exemplo, existem músicas que, por exemplo, que começam numa tonalidade e terminam numa outra tonalidade maior, por exemplo, começam no menor, terminam no maior e vice-versa. Não necessariamente na dominante, na subdominante dela, não necessariamente naquela que está um tom e meio afastada. Ela pode terminar no grau 1 mesmo, ela foi o tempo todo em maior e só para terminar ela abre, então, é como se fosse uma terça de picardia, mas ela estabelece então essa tonalidade maior bem no finalzinho, como por exemplo essa valsa do Jobim, a Luísa. Ela começa bem nessa atmosfera do melódico, né? E então ela fica tudo em menor e quando chega lá no final, então ela vai para o maior. Então, mais uma vez para terminar, ela faz. E embora, veja bem, ele faça essa cadência de engano para fazer essa corda, ele faz em cima dos acordes do Dó menor ainda. Ele continua, porque ele usa o Lá bemol, que é do sexto grau do Dó menor, Fá menor, e depois até o Sol menor, aquele quinto modal. Depois que ele transforma nisso num maior, sub 5 e maior para terminar, então. Aí algo como... Lindo, né? Já abre uma outra atmosfera. Bom, e essas mudanças de tom, essas modulações, podem acontecer também entre seções, entre trechos de uma música, como acontece comumente, por exemplo, no choro tradicional, na forma da polca. Então, por exemplo, o 1-0 do Pixinguinha, a música começa em Dó maior, Sol 7 e já vai para o Dó maior, dominante e um primeiro grau. Tá? Depois, quando ela vai para o meio dela, para a segunda parte, ela vai para Sol maior, vai para o quinto grau. Então ele faz. Aí. Tá vendo? Tudo em cima do Sol. E depois ela volta para o Dó, então, quando ela repete a primeira parte. Tá. Aí depois, quando ela vai para a terceira parte, ela vai para Fá maior. Então ele aproveita que ele volta para o Dó, faz Dó 7 simplesmente e vai para o quarto grau. Veja como ele empurra mesmo com esse dominante, ele empurra, faz uma modulação e aparece, isso aparece na armadura de clave. Toda vez que muda, por exemplo, nessa parte, se você observar a partitura, você vai ver que tem o Si bemol na armadura de clave nessa hora. Então faz... Ok? Então,
Foi para Fá. E depois, quando ele retorna, a armadura então anula, você vai ver que tem um B quadro lá, ela anula esse acidente, esse Si bemol, e volta para a tonalidade de Dó maior, sem nenhum acidente. E agora, com esses nossos exemplos, você deve identificar as armaduras de clave. Você pode usar songbooks, você pode usar qualquer partitura que contenha a armadura de clave indicada. Você deve ainda observar, lembre-se, os primeiros compassos da música e, sobretudo, o último compasso. Observe os acordes e procure observar também a melodia, se as notas da melodia elas sugerem a tonalidade maior ou a tonalidade menor. Bom, se você gostou de mais esse episódio, você pode se inscrever aqui no canal para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for ao ar. Se você quer participar, você já sabe, você pode enviar suas dúvidas, suas sugestões de pauta e você pode participar da construção desse canal, participando das pesquisas e das enquetes sobre os próximos assuntos que virão ao ar aqui, nesse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário. E que os likes sejam eternos enquanto durem. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.